Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos tratar sobre o tema Lógicas da Organização Política com o subtítulo O Mundo Grego e a Democracia. O tempo necessário para esse conteúdo é de 3 aulas, de 50 minutos, será trabalhado no ensino fundamental, anos finais em uma turma de sexto ano. Os nossos objetivos com essas aulas são de fazer refletir o que é e de onde vem a democracia, compreender os conceitos de cidadania lá na Grécia Antiga, entender a política lá na Grécia Antiga e também fazer uma relação disso tudo com a nossa atualidade. Já com relação aos conteúdos, vamos explicar a formação da Grécia Antiga, a formação das polis, as cidades e estados, as transformações políticas, sociais e culturais. Tá? Assim sendo, como estratégia e procedimentos de ensino, vamos iniciar explicando aos alunos brevemente o tema da aula, fazer questionamentos como o que vocês entendem por cidadania, o que vocês entendem por democracia, o que é uma polis, uma cidade-estado. Na sequência, vamos explicar que a Grécia Antiga foi uma civilização muito importante para a nossa história, né? Por alguns conceitos fundamentais que a gente utiliza até hoje, eles se formaram lá, assim como é o conceito de democracia e de cidadania, né? Outros também surgiram lá, como a filosofia, os Jogos Olímpicos, a literatura, mas vamos focar aqui na democracia e na cidadania. A Grécia Antiga é considerada o berço da civilização ocidental. E quando a gente fala aqui de Grécia Antiga, é interessante a gente saber que a Grécia desse período não é essa Grécia de hoje, que é um país desenvolvido, com território bem definido, ou uma economia avançada, né? A Grécia Antiga, ela é uma civilização que ela vai lá desde o período homérico, aproximadamente, no século XII a.C., né? E ela vai até o fim da antiguidade, ali por volta de 600 depois de Cristo, né? E era um extenso território, esses territórios gregos eram montanhosos, não eram muito férteis e na grande maioria eram ilhas, isso favorecia também o isolamento interno e a independência dessas cidades, tá? A agricultura era a base da economia dessas civilizações, mas por serem próximas ao litoral, houve também uma expansão das atividades marítimas e comerciais. As cidades eram independentes, como já citei antes, mas elas também tinham traços em comuns, como a língua, a religião e os costumes. Os povos que deram origem a essa Grécia, eles inicialmente se organizavam em oikos, né? Oikos, traduzindo, significa grande família. E era isso, eles acreditavam que possuíam antepassados em comuns e, por isso, vários membros viviam em grandes habitações. Ali, então, era como se fosse uma grande casa onde ficavam convivendo ali pais, filhos, avós, primos e demais dependentes, tá? Então, ali eles produziam também o básico para sobreviver e o que sobrava era acumulado pelo chefe do oikos. Acontecia com o tempo do chefe ir conseguindo acumular, né, mais bens ali e acabar tendo que auxiliar um outro oiko. Com isso, ele passava também a ser chefe daquele outro oiko, né, e passava a ter mais poder. Com isso, aconteceu em um dado momento até de um desses chefes, eles governassem como se ele fosse um rei. E para isso também ele tinha o auxílio de uma assembleia, né? Era uma reunião de guerreiros, de grupos familiares que também tinham poder de decisão. Então aí surge um princípio de democracia, onde os guerreiros, os grupos familiares também tinham o poder de decidir, de falar, de participar da política ali daquelas cidades e estados, tá? Assim, as antigas comunidades familiares deram origem a essas primeiras cidades-estados gregas. Essas cidades-estados, elas eram divididas em três principais camadas, vamos dizer assim, não é bem isso a palavra, mas seria assim, ó, um terreno era destinado à posse e agricultura familiar, uma outra parte urbanizada ficava ali os templos, as praças, tá? E também era onde ficavam os portos, as lojas, os comércios, e também tinha a Acrópole que ficava na parte mais alta da cidade, que era símbolo ali da defesa e da unidade territorial. Porém, com esse avanço todo da polis, não foi todo mundo que conseguiu acompanhar. Então, o que acontecia? As pessoas que tinham uma condição financeira melhor se deram melhor. Os proprietários de áreas pequenas, eles já acabavam tendo que fazer empréstimos, mas essa condição era muito arriscada porque podia levar à escravidão por dívidas, né? Então, essa concentração de terras, o temor da escravidão e o desejo de obter ferro, que era um material raro e disputado na Grécia, levaram os gregos a expandir os seus territórios, fazendo a civilização grega se tornar muito extensa. Então, cabe citar aqui ainda também que os gregos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e tudo mais. Não vou aprofundar nessa parte da mitologia grega agora, tá? Mas era uma mitologia grega muito rica. Mais adiante vocês vão estudar na disciplina, tá? De história esse conteúdo.
Por fim, cabe dizer que a política e a administração das cidades, né, é a administração das cidades e que as políticas são as decisões da cidade, né, para a cidade, as decisões que afetam todos. E quando falamos de decisões políticas, sempre vai ter conflitos, mas esses conflitos precisam ser mediados pela palavra, né, pelo diálogo, né. E também cabe ressaltar aqui que mesmo tendo surgindo lá na Grécia Antiga a democracia e a cidadania, ainda assim ela excluía muita gente, né? Por exemplo, em Esparta, os bem-nascidos, os aristocratas, os soldados, eles sim eram considerados cidadãos, tinham direito à participação política. Já em Atenas existia um grupo maior de pessoas que eram considerados cidadãos, mas ainda assim excluíam mulheres, estrangeiros, escravos, né? Então, observe como esses direitos que temos hoje de voto é uma luta de séculos, né? Essa nossa participação que a gente tem direito hoje na democracia. E por isso que é tão importante a gente entender como era a democracia lá na Grécia Antiga, né? Porque é estudando o nosso passado que vamos melhorar e aprimorar o nosso futuro. Tá ok? Obrigada. Na próxima aula a gente aprofunda mais.